Oi, gente, boa tarde. Vamos lá. Vou falar sobre testes de API, partindo do princípio que a gente está falando de uma API REST, tá? Mas, enfim, é tranquilo implementar para SOAP, por exemplo. Essa sou eu. Trabalho na For Linux, Rankdone, meu Twitter é @juscabreira e eu faço parte do PHP Women, como o Hussein falou. As meninas estiverem aí no evento e quiserem conversar também, estamos aí, tá? Bom, antes de falar de teste de API, eu acho importante falar um pouco sobre a API em si, o que é a API. Enfim, eu acho que a maioria de vocês, ou todos, sabe o que é uma API. É o seguinte: você faz uma API, quando você tem uma aplicação, você cria uma API, o seu propósito, na verdade, é que alguém se comunique facilmente com a sua aplicação, certo? Porque se você tem a aplicação que não vai conversar com nenhuma outra, não faz sentido existir, simplesmente. Pode ser que você tenha uma aplicação back-end e uma front-end, por exemplo, e então vai ocorrer uma comunicação entre duas aplicações, por mais que elas juntas façam parte de uma só aplicação, são duas aplicações, de forma que você pode, uma independente, entre aspas, da outra, por exemplo, você pode trocar todo o seu front, mantendo as suas APIs lá, ok? Se você faz API para conversar com alguma outra aplicação, e ela independe, enfim, a linguagem que vai conversar com a sua, é importante algumas coisas estarem acordadas, algumas coisas estarem padronizadas, para que não ocorra problema depois. Talvez você tenha uma API para conversar com o front, talvez você tenha API porque um outro cliente tem alguma forma de inserir dados na sua aplicação ou buscar dados na sua aplicação, enfim. E imagine só, você tem... ele espera um determinado resultado, um determinado comportamento, e, de repente, você muda o comportamento. Isso não é bacana. Então, a API é isso, você desenvolve para conversar com alguém. Por isso que tem aí a API de Google Maps, a API de Facebook, de Twitter, de N coisas. Você não sabe qual é a linguagem que aquela aplicação foi construída, ou talvez você saiba, mas não importa muito, porque você vai fazer requisições HTTP para ela. Você vai mandar dados ou receber dados. Sendo assim, o que testar? Muitas coisas. Dentre elas, status code. É importante falar disso, porque alguns status code, sei lá, talvez os mais utilizados, tem o 200 para sucesso, 400, vários 400 aí para erros, 500, enfim. O status code precisa ser testado porque vamos supor que a sua API valide as informações, ela precisa validar, inclusive, né? É importante. Validar as informações que são enviadas. Você precisa... Vamos partir do exemplo até que eu vou usar nos slides. É um cadastro de usuário, vai e-mail e senha. Eu preciso definir os comportamentos que vão... Todos os cenários, ou pelo menos os principais cenários que vão acontecer quando requisições foram feitas para essa API. E existe a situação onde algum campo pode não vir, ou algum campo pode vir vazio. Eu preciso testar o status code disso, porque pode acontecer de uma mensagem de erro ser retornada e o status code não ser o correto. E isso não é bacana, porque como que você vai, a nível de outra aplicação, vamos pensar numa aplicação front-end, como que ela vai identificar se aquela mensagem, aquele texto, aquele JSON, aquele XML, seja lá o que for, que você está retornando naquela API, ela é um sucesso ou ela é um erro? Através do status code. Você precisa retornar o status code correto. Então, quando é erro, não retorne o 200. Não faça isso. O formato. Texto, imagem, são XML, um JSON e tudo mais. Ou, sei lá, enfim, qualquer formato que você precisa, que você acordou com quem vai consumir a API, você precisa garantir que isso vai ser retornado. Já aconteceu da aplicação front-end que consome a API que a gente desenvolve lá, não ser um JSON, e o Angular espera isso, e dá um erro.
Então, você precisa garantir o formato. O conteúdo, parte ou todo. Quando eu falo isso, às vezes não é necessário você testar o retorno completo. Pode ser, sei lá, uma lista, ou então você está serializando N dados, e são recursivos, e sei lá. Então, você não precisa testar item a item, até porque isso consome recurso, você ficar testando tudo, e talvez isso não seja relevante. Ou todo, talvez seja importante você validar, essa API precisa retornar exatamente isso. Ou então, essa API precisa conter determinado campo ou determinado valor. Entre outras coisas, validar cabeçalho, disponibilidade, fazer o teste de carga de estresse para ver se aquela API aguenta, tempo de resposta, o que mais? Versão, entre outras coisas. Sendo assim, o que é um teste de API? Você vai simular as requisições que vão ser feitas por agentes externos. Talvez isso não fique muito claro para você quando você não está trabalhando com API, quando você faz lá o formulário que vai ter seu script PHP por trás e tudo mais. Quando você está trabalhando com API, é provável que você não tenha uma interface. Não tem um formulário lá para fazer requisição. Então, se você faz um CRUD, vamos supor, com formulário, você faz a lista, clica, e as coisas vão acontecer, você consegue testar ali no browser tranquilamente. Mas quando você está falando de uma API que você pode não ter necessariamente a interface para conversar com a API que você fez, como que você testa? O GET é tranquilo você testar no browser, mas como você testa um POST, um PUT, um DELETE no browser? Sendo assim, antes de continuar, por que testar? Né? Porque, enfim, se você não testar, se você não criar uma forma de testar as suas APIs, só coisa ruim vai acontecer. Não vai acontecer coisa boa. Esse negócio de colocar código sem testar, se você fez, você já sabe. Pode acontecer isso aí, tipo, a resposta esperada não vem. Você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Aí você vê a frustração. Aí, às vezes, a frustração é alguém te ligando, assim, caramba, o cliente está tentando consumir a API, blá, blá, blá. Outro motivo de por que testar. Vocês não vivem isso, não, né? É por causa disso. A gente não tem como garantir que alguém vai ficar ali testando bonitinho a sua aplicação e que os bugs não vão acontecer. Quando você cria testes, você... Não vou dizer que isso nunca mais vai acontecer, porque é uma mentira. Eu dizer para você que você vai criar teste de API, você não vai ter bug, é uma mentira. Mas você vai, pelo menos, evitar que bugs conhecidos continuem acontecendo. Uma vez que aquilo se tornou conhecido para você, você tem uma maneira de testar e evitar que isso continue acontecendo. Outro motivo, né, que eu acabei de falar, o status code incorreto, é aquela situação, você retornou, sei lá, está faltando a senha requerida, mas você retornou um 200. O que isso quer dizer? Bom, como testar? Estava falando anteriormente sobre... Pelo browser você não consegue testar tudo. Vamos partir do princípio, aqui tem um código bem tosquinho assim, de cadastro de usuário, onde está requerendo e-mail e senha. A primeira validação que eu faço é a respeito do e-mail, ou seja, se eu não mandar o campo e-mail, se eu não mandar nada, ele já vai dar essa mensagem que e-mail é requerido. Depois eu valido se o campo de senha está sendo retornado, está sendo enviado. Depois eu tento salvar se tudo ocorreu bem, o comportamento padrão ali é o status 200, mas do contrário vai retornar 400. Então, partindo desse princípio, vamos lá. Se eu não enviar dados, cai na primeira validação. Se eu não enviar senha, eu enviar senha vazia, cai na segunda. Do contrário, tudo ocorre bem, a não ser que aconteça um erro do banco de dados e tudo mais. Uma das formas que você pode testar é através do curl.
que é uma ferramenta de linha de comando. Se é uma ferramenta de linha de comando, você, inclusive, consegue até implementar a automatização disso. Mas vou falar sobre automatização mais para frente. Você precisa, então, se é via linha de comando, você monta a sua requisição no terminal e manda executar. E você consegue, enfim, tem N parâmetros. Você dá um curl -help, você vai ver muitos parâmetros que você pode passar. Você vai poder passar dados, cabeçalho e N coisas. E depois você vai ver o retorno da requisição. Vejam ali em cima que eu fiz uma requisição ali. Estou passando cabeçalho Content Type Application JSON. Eu não enviei dado nenhum para codeception.local/user. Está codeception porque, enfim, eu criei essa aplicaçãozinha para fazer a palestra de codeception, que não é essa. Mas, enfim, aproveitei, não é essa. Veja que o retorno, o status code que é retornado é 400, e ali a mensagem logo embaixo, bem no finalzinho, que e-mail é requerido, beleza? Então, parece que está ok, né? Ali é a segunda tentativa. Eu estou enviando dados, mas eu não estou enviando a senha. O retorno foi, de novo, 400, e a mensagem é que a senha é requerida. E essa terceira possibilidade aqui, que eu enviei os dados bonitinhos, senha super segura, é uma das mais utilizadas, vocês podem confiar, e retorna 200. Ok? Então, ali, consegui cadastrar o meu usuário, senha, mandando os dados certinhos. O que isso significa? Que a minha API funcionou do jeito para qual eu programei ela. E a mensagem, o usuário salva com sucesso. Aí você pode pensar, pô, caramba, toda vez então que eu for testar minha API, eu vou ter que digitar uma linha lá no terminal, não sei por que tem gente que tem medo dessa tela preta. Então, você pode usar uma interface, que também é mais rápido, né? Não estou falando mal, não estou falando que vocês têm que fazer isso. Vocês podem usar uma interface para isso, que é bem mais produtivo. Um exemplo é o REST Client, que ele é um plugin do Firefox, e com ele você consegue salvar. Então, a sua aplicação tem N APIs lá, e imagina, cada vez que você for testar, se for colocar tudo lá, você consegue salvar algumas, e tem a interface bem clean. Essa carinha aqui, essa é a versão atual. Eu usava a versão antiga. E me agradou muito, por quê? Porque ele é limpo, é uma interface clean, não tem muita frescura. Ali eu escolho o método HTTP, o endereço para qual eu preciso fazer a requisição. Se eu estiver fazendo um post, put, o corpo da requisição. E, nesse caso aqui, já foi feita a requisição e a resposta foi e-mail requerido, porque eu não enviei nada, lembram? A gente fez aquela primeira tentativa, não teve nada. É uma interface bem mais amigável do que a gente viu anteriormente. Aqui é um outro tipo de requisição, estou tentando mandar aqueles dados, faltando a senha, e agora eu estou esperando um status code diferente de sucesso, estou esperando um 400. Então, vejam ali embaixo, e ele até retorna bem rapidamente a versão nova a mensagem do tempo, e depois ela some, mas enfim. E aqui é aquela tentativa com sucesso. Uma coisa que eu nem havia colocado nos anteriores é a respeito do cabeçalho. Então, você pode montar a requisição exatamente do jeito que você espera, com os cabeçalhos que você estiver esperando e tudo mais. Ou seja, você está simulando exatamente como quem vai consumir a sua API ou quem deve consumir a sua API precisa fazer. Ali com a mensagem tem duas abas. Eu gostava muito do REST Client. Aí eu ficava adiando atualizar meu Firefox, porque, enfim, acontece. E um dia ele atualizou mesmo assim. E o plugin foi depreciado. Aí eu fiquei super feliz. E aí, naquele dia, eu falei, tá bom, eu vou tentar de novo usar o Postman. Não é que eu não gostasse do Postman, mas que nem eu falei, é uma interface bem limpa, eu conseguia salvar ali alguns favoritos e tudo mais, então me atendi, era teste sem complicação.
E aí eu falei, não, agora eu vou tentar usar o Postman. E eu gosto, estou usando até hoje. Ele permite você salvar as requisições, você consegue compartilhar, você salva essas requisições em collections, consegue compartilhar essas requisições. Por exemplo, eu posso, enfim, a gente está no mesmo time, tem lá requisição salva, você consegue só fazer o send sem precisar colocar de novo o cabeçalho, montar o JSON, etc. Uma coisa bacana que eu descobri, eu não faço, mas eu descobri, que você consegue criar script de teste no Postman usando o JavaScript. E ele tem o Newman, que você consegue fazer... seria como se fosse... você vai fazer as requisições via linha de comando, então você consegue usar num Jenkins, por exemplo. É bem bacaninha. E a interface é essa daqui. Também é clean, mas possibilita mais outras coisas. Peraí, isso daqui está certo? Tá isso mesmo, é do Postman. Você seleciona ali como que você quer enviar os dados, se você quer headers, ali já tem um que eu coloquei, que é a application JSON, e ali embaixo mostra a mensagem retornada, e tem a aba de headers e etc. Eu ia falar alguma coisa bem parecido com o REST Client, né? Mas existem bem mais recursos que o REST Client. E ele roda em cima do Chrome, tá? Ali aquela requisição sem a senha, ali bonitinho, retornando conforme o esperado. Ali em cima o botão Save, que é para salvar a requisição. Tem o Save As também. Aqui é onde tudo está acontecendo. Reparem o seguinte, tá, pessoal? No REST Client você precisa mudar de aba para ver o status code que foi retornado. No Postman você não precisa. Ali já mostra o tempo. Meio que você já tem algumas informações, as mais importantes logo de cara, tá? Se você tem um retorno disso bem grande, ele mostra aqui também, organizadinho, de uma forma bem bonitinha. Beleza. Até aqui, exceto aquela parte que eu falei dá para você fazer testes automatizados com o Curl, dá para você fazer com Postman, mas não é a abordagem que eu estava dizendo até então. Até esse ponto, seria alguma coisa que faz parte assim, do seu período de desenvolvimento. Você está criando sua API, precisa testar, e você vai escolher um desses recursos ou dos outros que existem para testar, para ver o comportamento. Feito isso, é bacana que você tenha uma forma de automatizar esse processo de teste. Por quê? Porque, enfim, talvez eu não precise, nesse ponto, ficar argumentando para vocês por que é importante ter o teste automatizado, mas é bom frisar. Imagina, sua aplicação é grande, tem 50 endpoints. Será que, às vezes, você mexe em uma, ela impacta na outra? Então, imagina fazer isso manualmente. Enfim, é muito sofrido. Então, é legal que você implemente testes automatizados para controlar os comportamentos. Uma forma é você usar o Guzzle com PHP Unit. O Guzzle é um client. PHP Unit, quem já trabalha com PHP Unit? Acho que a maioria. O PHP Unit é um framework de testes unitários. O que você consegue fazer com ele? Testar se alguma coisa está retornando de acordo com o que você quer. O Guzzle é um client, o PHP Unit ele faz teste. Sendo assim, o casamento deles é uma coisa bacana. Aqui é um exemplo de teste que eu criei. Então, você vai ter que, para teste automatizado, provavelmente você vai ter que codificar alguma coisa, ou escrever um script, enfim. Que eu criei para testar aqueles 3 comportamentos que nós vimos anteriormente. Setup é um método do PHP Unit ele vai ser chamado antes da execução de todos os testes, de cada teste, quero dizer. Então, ali, eu configurei que eu vou sempre fazer requisição para essa base URI. E ali eu criei um teste que vai fazer requisição para a /user
Esse HTTP errors é para ele não dar exceção ali na linha de comando, porque eu quero testar o status code retornado, então eu preciso disso. E aí vem os métodos do PHP Unit, assert equals, onde eu estou esperando o status 400 quando eu enviar nada. Notem que eu não enviei nada, enviei para /user nenhuma informação. Então, o status code de resposta desse tipo de requisição precisa ser 400. Ali eu estou decodificando o JSON de resposta e eu estou conferindo se a mensagem retornada é exatamente essa. Como eu falei um pouco mais no início, eu posso testar o todo ou posso testar a parte. Como uma mensagem pequena, não vejo problema de fato testar o retorno inteiro. Aqui seriam os dois métodos para testar a situação do eu enviar a senha vazia e quando eu envio todos os dados corretamente. Vejam ali em cima, onde eu mando dentro de JSON e-mail e password. O status code dessa requisição também precisa retornar 400, assim como no teste anterior, só que a mensagem agora é diferente. O sucesso ali eu testo com o e-mail completo, com a senha bacana, e ele tem que retornar 200. Pessoal, aqui é um exemplo bem simples, mas você vai testar aquelas situações que eu falei no início. Você pode testar se está vindo o XML que você está esperando, se você estiver trabalhando com XML, se está retornando o cabeçalho correto, que mais? Se está retornando a versão correta da sua API. Toda aquela lista de coisas você consegue testar dessa forma. É que ali eu estou testando o status code de resposta. Você criou os testes, mas você não executou os testes. Você precisa executar via linha de comando. Então, ali tem um teste PHP Unit User Test. E ali vão mostrar os 3 testes que existem. Ali tudo aconteceu conforme o esperado. Mas, enfim, pode ser ou até recomendável que você crie esses testes antes de desenvolver a sua API, ok? Então, você pode criar, esses testes vão falhar, e depois, quando você construir a sua API, esses testes vão passar. O bacana de você fazer TDD é que você consegue pensar, você não fica na febre de só testar o sucesso, que é um hábito que a gente costuma ter, a gente testa com carinho, né? A gente não quer ver o negócio dando problema na nossa frente, dói. Mas, quando você pensa primeiro nos testes, você pensa em todas as situações que podem acontecer. Uma coisa que eu lembrei, um dia eu assisti uma palestra, eu acho que foi no ano passado, inclusive, nesse evento, de um rapaz falando sobre testes, e ele falou assim também a respeito de não é legal você testar, se você está pensando em performance da sua execução de teste, todos os cenários. Às vezes isso é muito custoso, às vezes isso não vale a pena. Pelo menos teste tudo aquilo que é crítico, tudo aquilo que é importante. Porque, por exemplo, às vezes eu faço um teste desnecessário de coisas que acontecem de vez em nunca. Se isso se tornar um problema, ok, cria o teste. Do contrário, não vale a pena você demandar recurso executando esse teste desnecessário. Uma outra possibilidade, digamos que é uma abstração do que a gente acabou de ver, é o Codeception. Inclusive, eu tenho o slide disso. Já falei sobre isso em outra ocasião, que ele é um framework completo de teste. Aqui a gente está falando de teste de API, mas no Codeception você tem o PHP Unit, você consegue usar o Behat, você consegue usar o Selenium e etc. E tem o Guzzle e o PHP Unit. Aqui eu vou testar as mesmas situações, só que de forma diferente. Porque eu tenho as coisas mais abstraídas. Vai ter um Guzzle lá por trás, o PHP Unit se comportando para testar essas coisas. Então, vejam ali, eu até coloquei uma forma, usei um método que tem nessa classe para dizer o que eu estou testando, uma forma textual, que é legal de ver quando os testes estão executando, tá? Estou tentando fazer isso, estou tentando fazer aquilo. Então, ali estou tentando criar um usuário sem e-mail, fazendo um post, I send post para user, passando só a senha, e eu testo se é um JSON. Por quê? Eu espero isso. Poderia testar os outros formatos.
mas é o que eu preciso testar nesse caso. Estou verificando se a mensagem de retorno vai ser essa, emails required, e se o status code essa constante é para o status code 400. Igualzinho a gente viu, só que de forma mais... Não sei se vocês conseguem perceber, isso daqui é mais... é menos código do que o anterior, é mais fácil de ler, inclusive, de interpretar isso daqui. E, por último, ali eu estou testando o sucesso, status code 200, que é essa constante do OK. Uma vez construídos os testes, eu preciso executar, tem esse Run API do Codeception, ou você pode testar um teste individualmente. Sobre essa parte, pessoal, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, depois vocês dão uma olhada nos slides sobre Codeception, que aí eu consigo explicar mais detalhadamente como essa parte funciona. E vejam os testes passando bonitinho, que é o que a gente gosta. Uma outra forma é você usar o JMeter. Aqui eu não estou colocando, não estou dizendo, tipo, como posso dizer? Estou dizendo diferentes testes que você pode fazer, inclusive você pode usar mais de uma abordagem disso. Uma delas é você usar o JMeter. JMeter, acho que alguns conhecem, ele é bem famoso por fazer teste de carga, de estresse, para você judiar mesmo ali da sua aplicação para ver o tanto que ela aguenta. E você consegue fazer teste de API com ela. Você consegue testar, além de vários usuários acessando simultaneamente, X número de vezes, assim como você também consegue testar asserções. Você também consegue testar o status code, a mensagem retornada, assim como nós vimos nos outros tipos de teste. E possui relatórios. O JMeter ele é bem extenso, então aqui tem uma demonstração bem resumida, tá? Ali eu criei um teste que vão ter 5 usuários acessando ao mesmo tempo 2 vezes. Então, cada requisição vai repetir 10 vezes, certo? É isso? 10 vezes para cada requisição. Gente, a gente fica nervosa aqui em cima, que 5 vezes 2, às vezes, foge da mente, sério. Ali, eu estou configurando a minha requisição de sucesso, bonitinha ali. Vejam ali em cima, tem o codeception.local, caminho /user, e eu vou fazer uma requisição do tipo post com essas informações. Igual a gente fez o modo manual, igual, sei lá, a gente fez o script de teste, só que agora com o JMeter. Esqueci uma coisa. Aqui é o teste de envio sem nada, beleza? Só por /user, não tem nada no corpo de requisição. E ali é o envio sem a senha. Então, montei 3 requisições, os 3 testes, 5 usuários, 2 vezes, 10 vezes cada uma dessas requisições, beleza? Quando ali em cima tem um botão de play, quando eu clico naquele play, eu preciso, inclusive, escolher como que eu quero ver esses resultados. E aí tem 2 exemplos ali, ver árvore de resultados e relatório de sumário. Essa seria ver a árvore de resultados. Tem as minhas 3 requisições, aqui eu mostrei o exemplo de retorno de 2 delas. Vejam que o verdinho ali está apenas para requisição com sucesso, que seria o retorno do status code 200. As outras retornaram 400, mas é o que a gente espera, inclusive. Não é que esse teste está errado, é que a gente espera isso mesmo. Aqui dá para a gente ver melhor o que foi retornado. Todos os cabeçalhos retornados, além do status code. A mensagem não fica ali, a mensagem foi no anterior. É isso. Então, quando tudo aconteceu ok, 200. Quando as validações não atenderam... Aliás, elas atenderam. Quando a requisição não foi feita do jeito que eu espero, retornou 400. Aqui é um jeito de eu testar a asserção. Eu posso configurar assim, beleza, eu vou executar esse teste X número de vezes, por X usuários, mas além de fazer essas
requisições, eu preciso conferir se a mensagem de retorno é essa. Ou preciso conferir se o status code é esse. A gente vai inserindo aqui embaixo... aliás, a gente precisa criar um teste, uma janelinha para cada coisa, aliás. Para mensagem, outra para status code, tudo mais. Eu poderia colocar N padrões aqui da resposta que eu espero. E vejam aqui um caso que a asserção não deu certo. Porque ver teste executando bonitinho, né, a gente fica feliz, mas a gente precisa saber se os nossos testes vão retornar o erro que indica onde que eu preciso corrigir. E aqui é o relatório de sumário, tá? Onde mostra o número de vezes que foram executados, qual que é o percentual de erro. Porque, assim, acontece às vezes também, porque é importante você fazer um teste de carga, sei lá, uma requisição, você faz uma requisição para aquela API, funciona ok, mas, sei lá, você faz 3 vezes, não funciona. Que nem, tipo, 2 para trás, meia lua para frente, tipo, é quando o erro acontece. Quem atende chamado, quem corrige bug sabe, para reproduzir, às vezes, é um saco. E essa é mais uma forma de cobrir esse tipo de situação. Ah, beleza, vou fazer requisição X número de vezes. E ali eu vou ver o percentual. Ali tem um percentual de 100% de erro, porque, na verdade, é o que a gente espera, porque vai retornar status code de erro. E o tempo de resposta. Agora, vocês podem estar se perguntando, quais ferramentas eu vou usar? Ah, qual dessas ferramentas é a melhor? Não sei. É a que for atender a sua necessidade, a que for importante para você, a que você se sentir mais confortável em implementar. Talvez você não se sinta confortável com o Codeception, mas prefira fazer o Guzzle com o PHP Unity. Você não gosta do Postman, você gosta do REST Client, você gosta do Curl, sei lá. Então, você pode implementar mais de um tipo de teste que vai cobrir melhor os comportamentos da sua aplicação. Tudo bem? Bom, é isso, gente. Obrigada.